Fala galera, professor Renan Rosa com vocês. Nossa aula hoje teórica é sobre associação de resistores, gente. Um assunto bem tranquilo, muito comum no nosso Enem, tá? E nos principais vestibulares do país. Vem comigo, people. Galera, existem três tipos de associação: série, paralelo e mista. A série ela vai ser quando? Quando você tiver uma sequência de resistores, tá? De forma em série. Dica que eu te dou, lembra lá da lâmpada de pisca-pisca do Natal? Não, é aquele fiozinho ó, cheio de lâmpadazinha, tá? Ou seja, elas estão todas em série, tá? Então, ó, resistor 1, resistor 2, resistor 3, tá? Outro macete que eu te dou, gente, ó, se eu tiver um circuito qualquer, ó, te dei um circuitozinho, ó. Eu tenho um resistor 1, resistor 2, resistor 3. Ficou um risquinho aqui, parece até um resistor variável, tá? Mas não foi sem querer, foi proposital não. Pô, Renan, mas aí, ó, você tem aqui tal, não tá numa sequência, tá sim, galera. Imagina isso aqui como um fio. Dobrei o fio, dobrei o fio, dobrei o fio. Então, se eles estão numa sequência no mesmo fio, você considera que seja uma associação dita em série, beleza? Resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Ó, de novo, tem os três resistores. Resistência equivalente seria eu falar para você, olha, você pode trocar essas três resistências aí por uma única resistência, tá? Que a gente chama de REC. É comum a gente chamar essa resistência equivalente de REC, tá? Então, eu substituir essas três por uma única. Ah, Renan, mas como é que eu faço isso? Pessoal, se o seu resistor, se o seu circuito for em série, tá? Série, basta você somar o valor das resistências, tá? Então, a sua REC vai ser R1, R2, R3. Renan, se eu tiver mais resistência, R4, R5, ao infinito e além, você vai somar quantas forem as resistências do seu circuito, tá? Aqui eu botei R1, R2, R3 porque eu estou trabalhando com 3 resistências, mas se você tivesse mais, ia ser R4, R5 e ao infinito e além, né? Rn e por aí vai. Beleza, people? Gente, tensão no resistor em série. No meu circuito em série, tá? A minha tensão ela é variável, ela vai variar, tá? Ela vai mudar. Então aqui no resistor 1 eu vou ter a tensão 1, aqui eu vou ter a tensão 2 e aqui eu vou ter a tensão 3. O que é constante nesse circuito? A corrente. Então quando eu tenho um circuito em série, tá? Série, a minha tensão é constante e a minha corrente ela vai ser variável, tá? Variável, beleza? De forma que a minha tensão total vai ser o somatório das tensões. Então, se eu pegar a tensão no resistor 1 com a tensão no resistor 2, no 3 e quantos resistores eu tiver e somar tudo, eu tenho a tensão total no circuito, tá? A corrente não, a corrente já é a mesma em qualquer ponto. Então, sabendo disso, gente, a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm. Quem é a primeira lei de Ohm, Renan? Fala para mim que eu esqueci. Falo, gente, ó, quem vê ri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Ah, tá, então entendi. Então, se eu estiver falando da tensão 1, eu vou usar a resistência 1 vezes a... Opa, vezes a corrente 1, tá? Porque eu estou trabalhando no 1. Se eu estiver usando a corrente 2, é resistência 2 vezes a corrente. Se eu quiser a tensão 10, a décima tensão, vai ser o décimo resistor. Isso se eu tivesse, tá? Se eu tivesse, vezes a corrente que não muda. Então, a tensão enésima, resistente enésima e a corrente, tá? Então, primeira lei de Ohm. Beleza, gente? Se você tem a sua tensão total e a resistência, tá? Você também pode ser aplicável na primeira lei de Ohm, tá bom? Galera, falei do sério, agora eu vou falar do paralelo. O que é paralelo? Lembra que o sério eu falei que tem só um fio?
sua corrente está vindo aqui. Ela encontrou o primeiro nó. Então, ela vai se ramificar. Ó. Vem uma parte para cá, outra parte para cá, outra para cá. De maneira proporcional ao valor dos resistores. Ah, Renan, então como é que eu calculo a resistência equivalente quando for paralelo? Você vai fazer o inverso do somatório das resistências. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E, galera, é a mesma coisa, tá? Ao infinito e além, tá? Ah, tá, Renan. Então, olha só. Então, ela vai inverter. Se lá no série a minha corrente ela era constante, aqui não mais será. Por quê? Porque a corrente se divide. E o que vai ser constante aqui? A tensão. A tensão no circuito paralelo ela é constante. Então, você também pode aplicar o quê? A primeira lei. Tá? Então, a sua tensão, a sua corrente 1 vai ser igual a tensão dividido pela resistência 1. Corrente 2, tensão dividido pela resistência 2. Corrente 3, tensão pela 3. Corrente enésima, tensão pela resistência enésima. E por aí vai. Um caso particular, verdade. Tem um caso particular quando eu tenho 2 resistores. E eu posso usar essa fórmula que é conhecida como produto pela soma. O que é isso? Eu multiplico as duas resistências e divido o módulo das duas resistências. Então, você vai pegar R1 vezes R2 e dividir por R1 mais R2. Só que isso aqui é só quando você tem 2 resistores. Se você tiver mais, fórmula geral. Até 2 resistores, eu aconselho sempre vocês usarem essa. Por quê, Renan? Porque é mais simples. Essa aqui você ainda tem que fazer MMC e tal. Essa aqui não, essa aqui é mais direta, é mais simples da gente usar. Ok, pessoal? Galera, e a mista, tá? Quando eu vou ter a mista? Quando eu tenho 2 casos, Paralelo. Série. Resolveria aqui o paralelo. Acharia uma resistência equivalente para ele. Vamos chamar de R'. R1 com R' está em série. Só somar. Que aí você acha a sua REC. Tá bom? Não tem uma regra prática, é meio que bom senso, tá? Então vai de casa a casa. Por isso que a gente vai ter que fazer bastante exercício sobre isso. E a ponte de Weston. Nem sei pronunciar. Eu sempre tenho dificuldade de pronunciar o nome desse camarada aqui. Então o que é o seguinte? Eu tenho um resistor variável. E eu tenho esse camarada aqui. Como é que eu resolvo isto, gente? Como é que eu resolvo? Galera, analisa aqui, os opostos. Beleza? Vai ser o quê? R1 vezes R4. Por que o R4? Porque o R1 está oposto ao R4. Vai ser igual a R1 vezes R3. Então, quando você tiver um caso desse, você resolve por ponte. Beleza? Tranquilo, people? Galera, confia em mim. O assunto é gostoso, é maneiro e não é difícil. Tem? Vou fazer uma aulinha aí só com exercícios pra gente, tá? Fica tranquilo, confia aqui no tio. Falou? Forte abraço e até a próxima.